E aí, galera, tem uma coisa que sempre emociona a gente, é quando lembra das coisas de família, né? Lembranças de infância é uma coisa que faz muito bem pro coração da gente, né? Em qualquer momento da sua vida, né? Falar sobre a infância, lembrar sobre a infância. Eu tive uma infância, gente, às vezes a gente diz, eu não tive infância, mas a gente teve, sabe? Foi meio conturbado, porque a gente tinha que trabalhar desde criança, mas a gente, o pouco tempo que tinha pra brincar, a gente brincava de verdade. Na nossa época não precisava de boneca de verdade, de ursos de pelúcia, que hoje pra mim é um... Nossa, né, eu tenho meus bichinhos aqui que eu amo, mas na época a gente brincava com qualquer pedacinho de madeira. Nós cavava na terra e fazia uma fazendinha. Nossa, e cavocava, botava água, fazia um riozinho pros boizinhos beber água. A gente tinha uma infância que foi sofrida, mas foi divertida, como a gente sempre lembra, né? Então vale a pena lembrar. Mas esse ano, galera, tá fazendo 10 anos da morte da minha prima, a Cristina, o nome dela. Cristina foi uma pessoa que viveu intensamente todos os dias da vida dela. Impressionante, uma pessoa... Eu desconheço uma pessoa que tenha vivido como ela viveu. Eu e ela sempre fomos muito, muito próximas. Todas as primas que eu tinha, a gente era um monte de gente. Ela era mais próxima a mim, né? Desde o fato de nossas travessuras junto. Nós trabalhava junto na lavoura. Na época nós plantava ainda a batata lá com a maquinazinha teco-teco. Ela era minha parceira de plantação. Nós ficava o dia inteiro prosseando, dando risada, se bobeando. Ela cantava em inglês, que eu nem sabia inglês. Ela era uma pessoa tão divertida, a gente sabe, tão divertida. Eu lembro que ela dizia pra mim assim: eu vou casar e vou ter 3 filhos. O Washington, King Macon e Jacomecon. O que é, Cristina? Como é que é, Cristina? O Washington, King Macon e Jacomecon, menina! Você não entende inglês. Eu morria com essa menina. Eu dizia, como é que ela consegue falar inglês e eu não consigo? Ai, que a gente era tão inocente lá naquele lugar que a gente vivia. Era tão puro, sabe? Ela era fascinante. E no fim ela casou, teve um filho chamado Matheus, tá? Que infelizmente quando ela faleceu ele ficou muito pequeno. Hoje ele é um pouquinho mais velho que os gêmeos. Corta o coração quando eu vejo ele na rua assim, tá um monte de um homem. Um homão, bem maior que meus guri. E sonha em ser caminhoneiro, gente, como é que pode, né? Como é que pode? Se um dia puder dar algum apoio, com certeza a gente vai dar, né? Porque filho de uma pessoa que marcou muito a minha vida. Mas enfim, gente, lá onde nós morava, tinha assim, ó, era 1 hectare de terra, que era da falecida mãe da minha mãe. Aí tinha a minha mãe e alguns filhos que fizeram casa em volta. Então, imagina, todo mundo teve 6, 7 filhos, né? Então, era um monte de parentes. E todo mundo do povoado, lá em Clemente Argolo, que é onde eu nasci, me criei, que faz parte da Lagoa Vermelha, né? 30 km da Lagoa Vermelha. Todo mundo lá do povoado, as criançadas, iam lá no pátio brincar. Mãe, eu vou no pátio. Então todo mundo brincava lá com a gente. Nossa, era muita árvore, muita coisa. Nós não deixava a fruta amadurecer. Quando começava a aparecer uma bergamotinha, que é uma mexerica, pra quem não conhece, bergamota, nós já comia verde, uva, nós matemos a parreira da avó lá, porque nós não respeitávamos, sabe? Era muita gente. A avó, coitada, mesmo sendo uma pessoa muito pobre, coitada da falecida avó, ela sempre tinha, ela chamava nós assim pra dar um pãozinho de tarde, ela cortava um pedacinho de pão pra cada um, molhava embaixo da torneira e colava no açúcar. Ela dava um pedacinho de pão pra cada um, ficava uma criança, mesmo aquelas mais de condições melhores que nós, que vinham brincar com a gente ali, não ficava uma criança sem um pedacinho de pão. Então essa é uma lembrança da avó que tenho certeza que ela deve estar num lugar maravilhoso, porque ela foi uma pessoa muito, muito boa com todos nós, né? E, enfim, gente, voltando da Tina, né? E nós sempre juntos. Pense numa mulher que vivia cheia de piolho. Era a Tina. Eu também, tá? Mas não quero falar sobre isso. Aí, piolho era saúde. Naquela época nós achávamos que piolho era saúde. Meu Deus! Quando a mãe pegava a gente no escurinho da tarde e tirava pra limpar a cabeça, a gente quase morria asfixiado dentro da casa. Meu Deus do céu. Coitada da Tina, não tinha que terminar aqueles piolhos. Só que ela era tão gente boa. Nós íamos lá no campinho, ela deitava na minha perna assim, ela botava a cabeça na minha perna e eu ficava matando o piolho ali, matando os piolhos nojentos dela. Meu Deus do céu, como é que pode, né? Aí lá atrás da nossa casa tinha o campinho do Adelk.
Só a Del que odiava as crianças. Odiava. Tanto que teve uma filha só. E essa filha dele também teve um filho só. Eles são as pessoas esquisitas, sabe? Mas enfim, o Adel que não gostava que nós brincássemos lá no campo. Mas não adiantava ele fechar as cercas, nós pular por cima. Nós dava um jeito. Não tinha que segurar aquele bando de crianças que nós era. E nós brincávamos, nós fazíamos campeonato de lutinha. Gente do céu, que coisa maravilhosa que era aqueles momentos que eu tenho na minha mente, assim, ó. Que nós brincava lá no campo do Adel, que era muito, muito massa. Tinha a Anice também, uma menina que morava do outro lado do campo do Adel, que é a Anice. A Anice até ficou viúva esses dias, fiquei sabendo, o marido dela infelizmente morreu. A Anice, a Cristina e a Rosa, elas eram mais velhas que eu e a Alda, minha outra prima, né? A Cristina e a Anice, 2 anos, a Rosa, 1 ano, e eu e a Alda do mesmo ano, né? E aí as outras meninas começaram a nascer peito primeiro. Nós queria peito, Alda, nós queria peitinho, não adianta. Coisa de menina, nós queria ser grande. Meu Deus do céu. Elas começavam a usar sutiã, essas coisas, né? Até que chegou o dia, gente, que o assunto já não era mais brincadeira. O assunto virou assunto de moça. A Anice ficou menstruada. Mas ela não falava menstruada, ela dizia misturada. E nós tudo lá era... Oh, a Anice ficou misturada, mas assim, parecendo que era uma coisa do outro mundo. A Anice tá misturada, a Anice tá misturada. E a Anice não queria mais brincar no campo. Ah, ela tava se achando moça demais, né? Ali os dias a Tina também ficou. Mas a Tina era tão levada da breca, aquela doida, que ela vinha misturada mesmo brincar no campo. Ali os dias a Rosa. A Rosa dela é apostólica, então ela se afastou do campo. Ficou moça, nossa, recatou. Você recatou, minha prima. E aí a Alda demorou um pouco mais a ficar. Eu fiquei com 13 anos, né? 13 anos, eu era toda viçozona. Não sei como é que eu demorei tanto a ficar mocinha, né? Aí os assuntos era tal de misturação. Ai, gente, que dilema, que dilema. E eu quando fiquei mocinha, eu nem contei pra minha mãe. Que medo que eu tinha, nossa senhora. Era assunto que os pais não conversavam com a gente. Não é como hoje, que é uma coisa natural. No dia que minha filha ficou mocinha, ela simplesmente me ligou. Mãe, eu só tô te avisando que eu fiquei mocinha. Mas tenho todas as coisas aqui que você sempre deixou guardadinho pra mim me prevenir. Então pode ficar tranquila, só pra te avisar. Nunca vou me esquecer, dia 9 de dezembro, gente. Tava lá na Massa Leve, fazendo uns push lá na correria. Ela me ligou e disse: minha filha, eu não posso falar. Mãe, só rapidinho, só pra te avisar que eu fiquei mocinha. Tipo, como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Pra gente ver os filhos ficando adultos, não é tão fácil. A gente quer que eles cresçam logo, pra gente começar a sair fora, ter sua independência, né? Ver eles crescidos, criados, olhar pra trás e ver que tudo passou. Mas por um lado tu diz: nossa senhora, é uma mulher agora, cara. É uma mulher, o que eu vou fazer, meu Deus? Como é que eu vou dar? Vou dar tiro nos gavião? Não tem como! Ai, gente, muita saudade eu tenho dessas fases que a gente viveu lá, com muita humildade, mas a gente era feliz, sabe? A gente era feliz. Onde tinha uma rocha de pedra, nós fazia casinha, nós brincava. Tipo, não tinha tristeza, não tinha tempo ruim. Mas era tudo queimado do sol, nós não entrávamos dentro de casa. E nós ia pra lavoura tudo sem boné, sem chapéu e sol, sem protetor solar, sem nada. Mas tinha uma pessoa que fez muita falta. Eu quando toco de lembrar dela me dá um aperto no coração, porque foi uma pessoa que marcou muito e foi colhida muito cedo dessa terra. Às vezes eu passo lá no cemitério, vou lá dar uma conversada com ela, que às vezes não parece real. E me põe no lugar da minha cunhada, né, que é a irmã dela, casada com o meu irmão mais velho. Como deve ser, né? A lembrança, quando vem a lembrança, deve ser um negócio bem difícil, né? Pra quem é da família, né, gente? Mas é assim mesmo, né? É o círculo da vida, nascer, viver e morrer. Temos que cuidar da saúde, porque minha prima faleceu da diabetes e colesterol, gente. Ela tinha aquela diabetes que fala, diabetes ruim, diabetes do magro, aquela que mata mesmo. Que a minha cunhada também tem, só que a minha cunhada se cuida muito. Nossa, minha cunhada é uma pessoa que ela se cuida pra caramba, toma insulina, toma remédio, faz o que tem que fazer, se cuida na alimentação. E a minha prima não podia ingerir vários tipos de alimento. Ela saía do sítio lá e vinha pra cidade e comia escondido, sabe? Escondido do marido dela. Chegou um dia que parou todos os órgãos e aquela imagem lá que eu vi, foi a primeira pessoa a chegar na funerária, uma coisa que a gente não esquece nunca, né? Mas esse ano estão fazendo 10 anos dela.
Peço a vocês também uma oração, que eu tenho certeza que ela tá num lugar bom, que ela era uma pessoa maravilhosa e tá ajudando a cuidar aquele filho dela, que tá um guri muito, muito, muito bem criado, muito guiado. E é assim, né, gente? Eu tenho muito medo de que Deus me leve, meus filhos fiquem sem mim, que eu acho que eu não descansaria. Eu hoje, se Deus me levasse, eu não descansaria. Minha mãe, meus pais, meus irmãos, a gente é uma família assim muito apegada, sabe? Muito apegada. As crianças, então, meu Deus do céu, né? É um negócio assim que... A Gabi, quando eu digo pra ela, tô com dor de cabeça, ela fica louca durante aquele dia. Ela fica louca, com medo que me dê alguma coisa, sabe? Essa é a questão amor familiar, né? Mas enfim, vamos orar por ela. Ela deve estar num lugar muito bom e deve estar brincando muito lá, porque ela era uma pessoa muito, muito, muito divertida, né? E deve estar falando o inglês dela lá com Deus, né? Washington, Kikamanconja, Kamekon. E Deus cuida dela. Deus cuida da minha tina, por favor. Um beijo, gente. Obrigada por escutar minhas histórias aí. Não é uma história muito feliz, mas é uma das histórias da minha vida que... Mas não pense que eu tenho lembrança ruim dela não, gente. É só lembrança boa, porque ela era muito, muito animada. Então, aquela imagem do caixão fica muito lá no fundo, sabe? A imagem que ficou dela é aquela lá. Doidinha de pedra, correndo, brincando, aproveitando, falando de namorado. Ela era demais, demais, demais. Ah, deixa eu contar um negócio antes que eu me esqueça. Uma vez, aí quando ela não tinha peito ainda, ela queria namorar um rapaz lá, o nome dele era Adão. Lá no sítio, né? E o Adão, imagina, que isso, Cristina? Você é uma criança. Como é que eu vou namorar você, menina? Respeita eu, menina. Ele falava bem assim, sabe? Aí quando a Tina apareceu, todas aquelas exuberâncias dela lá, ele queria namorar a Tina. Aí um dia nós estávamos indo no mercado, que nós buscávamos o botijão de gás. As duas, né? Uma de cada lado, nós trazíamos o botijão de gás pra... Nossa, nós chegávamos com a canela cinza e acabadas, né? Nós chegávamos. E ele atacou nós lá no campinho, né? Aí ele disse, Cristina, quero falar com você. Aí ela disse assim, quando eu queria você não me quis, pois agora quem não te quer sou eu. Baba baby, baby baba, baba baby, baby baba. Na época aquele que tava fazendo o maior sucesso, ela me sai com essa do baba baby, baby baba pro cara, meu. Que louca, bicho. É aí pra vocês terem uma ideia da pessoa que era. Era 10. Beijo, gente.